Eu sou Cláudia Maria Miranda, psicossomaticista, psicoterapeuta, psicanalista, trabalho com acupuntura também. Realizei estudos de enfermagem, psicologia, conheci várias abordagens no que diz respeito à visão de humano. Não utilizo uma única linha, tá? Uma única abordagem, porque cada estudioso, segundo a minha visão, ele tem condição de enxergar uma parte do humano. Então, se a gente conseguir reunir, né, estudiosos como Skinner, Freud, Lacan, Vygotsky, a gente acaba abarcando um pouco mais do humano que vai estar disponível pra gente nas clínicas. Hoje eu quero falar sobre um termo que inclusive eu utilizo na minha divulgação, que é a ideia de equilíbrio. Tanto para a medicina chinesa quanto que para os estudos de psicologia e psicanálise, o termo equilíbrio é descartado, tá? Porque para a acupuntura, equilíbrio é morte. Quando você se equilibrar, você está morto. Eles entendem o movimento humano como um movimento de caos, um movimento de extremos, assim como Yin e Yang. Assim também entende Jung, quando ele estuda a questão dos arquétipos, quando ele fala em projeção de sombra, quando nós projetamos, né, o nosso oposto, o nosso polo oposto no outro, que é isso que a gente faz o tempo todo. Projetar significa que eu não consigo me enxergar com os meus próprios olhos. Isso de fato é impossível. Eu vou me enxergar por intermédio de um espelho, por intermédio de uma câmera ou por intermédio de uma outra pessoa. Então, toda vez que a gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente coloca nela, né, nós imaginamos que seja dela conteúdos que são nossos. Então, a pessoa me levanta a mão, aí eu olho para essa pessoa, com o meu conteúdo, puxa, olha, ele é destro, ele levantou a mão direita. Isso está dentro do meu conhecimento, não da visão e do mundo desta outra pessoa. Então, nesses entendimentos, o que eu costumo fazer, o que é habitual do humano? A gente pegar um dos nossos polos, o polo que a gente acha que seja muito feio dentro de nós, e nós projetamos nessa outra pessoa. Então, a gente acaba enxergando esse polo ruim. Vamos pensar em polos assim muito simplórios, como o bem e o mal, o amor e o ódio. Eu ouço muito falar da pessoa rápida e a pessoa lerda, a pessoa dedicada e esforçada e a pessoa acomodada. Vamos pensar no esforçado e acomodado, é uma coisa que eu ouço muito, né, de cliente. Em geral, a gente projeta essa capacidade de acomodação no outro, tá? Ou seja, quando eu projeto isso no outro, isso chamado de sombra segundo Jung, eu deixo de utilizar isso em mim. E toda vez que eu utilizo essa acomodação em mim, não é consciente. Eu não tenho consciência de que eu utilizo. Porque toda vez que eu tenho alguma consciência, eu vou evitar isso. Vou utilizar um alto grau, uma alta taxa de ansiedade, de evitação, de comportamento do que eu acho horrível. Vamos pensar a acomodação. E eu vou ter o comportamento de uma pessoa esforçada. O mesmo acontece com a pessoa assertiva e a pessoa errônea, a pessoa que é. Então, acerto está num polo, o erro em outro. Então, eu vou sempre tentar ter uma postura assertiva, acertar, eu tenho que fazer tudo certo, tenho que executar as tarefas corretamente, certo segundo uma ideia minha, né? Uma ideia idealizada minha, um modelo, às vezes, de outra pessoa. Então, eu utilizo um modelo de uma outra pessoa, parto do princípio que eu vou conseguir realizar isso que outra pessoa realizou, isso para mim é certo. E eu descarto o outro extremo e tento nesse comportamento. E o erro eu costumo olhar no outro, eu costumo enxergar esse erro na outra pessoa, só que como ser um humano equilibrado, se eu descarto metade das possibilidades de ação, se eu vou agir 100% das vezes assertivamente, quer dizer, lógico,
Óbvio que isso é impossível, né? A gente sabe que o humano, inclusive tem pesquisas que revelam e apoiam a teoria de que o humano erra, mesmo coisas que ele já está assim muito habituado de realizar, já sabe muito, mesmo assim ele erra porque é o modo que o cérebro processa, o cérebro humano ele erra mesmo, sempre. Então, ou você vai lidar bem com os seus erros, ou você vai passar mal nessas condições, nesses momentos naturais. Então, o que costuma acontecer com a gente fica chateado, culpado, angustiado, quando a gente acaba exercendo algo que nós nos propusemos que não iríamos atingir, ou exercer, ou realizar. Que seria, por exemplo, o erro, ou a vagarosidade, a lerdeza, ou a acomodação. E esse nosso modo natural de cindir determinados universos e separá-los assim nesses extremos, né? Certo, errado, bem, mal, bom, ruim, rápido, devagar, esforçado, acomodado. Com isso, nós não conseguiremos atingir a equilibração. O termo equilíbrio a gente não usa muito não, mas o termo equilibração, que traz uma ideia de movimento muito mais próximo do eixo central, utilizando as duas forças, as duas energias, as duas ferramentas, isso sim é o que a gente tenta atingir no processo de psicoterapia, de psicanálise, da psicologia e também da acupuntura. A equilibração existe sim, é extremamente possível, só que o humano, muitas vezes sem a psicoterapia, ele não consegue atingir esse estágio, esse estado. Por quê? Porque a gente se polariza. Então o equilíbrio, ele deve ter dois pesos, né? Para eu ser uma pessoa equilibrada, eu tenho que utilizar o bem e o mal, eu tenho que utilizar a acomodação e o esforço, eu devo estar utilizando coisas boas e coisas ruins, eu devo estar utilizando todos os extremos que eu mesmo defino, né? Porque cada um vai definindo determinados extremos. E a futilidade e a dedicação ao conhecimento, né? Quer dizer, se a gente perceber, a gente está sempre polarizando esses extremos. E com isso a gente acaba distanciando e afastando a nossa mesma capacidade e possibilidade de atingirmos algo que a gente diz muito comumente, que é a ideia de equilíbrio.